Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Novamente, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Eu gosto das versões da Bíblia que usam a expressão assim andai nele. Alguém tem essa versão da Bíblia aí? Legal. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. A vontade perfeita de Deus para os seus filhos é que vivam com ampla suficiência em todas as áreas da vida. Essa é a vontade perfeita de Deus para os seus filhos, que vivam com ampla suficiência em todas as áreas da vida. Por isso Deus enviou Jesus, para que a redenção que recebemos a partir da nossa fé nele e na obra da sua cruz, nos garantissem não só a vida eterna, para quando ele voltasse, para quando ele voltar e buscar a sua igreja, mas também uma vida plena e abundante aqui e agora. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância que Jesus nos dá é a vida eterna. A vida eterna que sempre foi, a vida eterna que é agora, e é a vida eterna que sempre será. Portanto, até que Cristo volte, a vontade perfeita de Deus é que seus filhos vivam com ampla suficiência, em abundância, em plenitude, em todas as áreas da vida. Mas pode ser que hoje, exatamente agora, alguns de vocês ou alguns de nós aqui estejamos num momento difícil da vida. Aliás, é muito provável que muitos de nós estejamos num momento difícil da vida. Quem sabe você esteja no meio de um conflito relacional. Quem sabe você esteja lidando com questões emocionais difíceis de serem resolvidas. Questões para as quais você não encontrou ainda uma resposta. Quem sabe você esteja com problemas financeiros aparentemente impossíveis de se resolverem. Veja, para que você possua e usufrua essa vida plena e abundante da qual Jesus nos fala em João capítulo 10, versículo 10, que Ele mesmo veio para nos dar de graça. Você precisa crer e aceitar. Preste atenção, você precisa crer e aceitar que Deus te ama e que Ele está ao seu favor. Se você é um genuíno filho de Deus, nascido de novo pela fé em Cristo Jesus, habitação do Espírito Santo, se você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você precisa saber, você precisa crer e aceitar que Deus está ao seu favor. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, está ao nosso favor, porque muitas vezes parece que Ele não está lá. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Especialmente em algum momento difícil que você viveu? Por que Deus não aparece? Por que Deus não me responde? Onde está Deus? Será que Ele está aqui mesmo? Será que Ele está comigo mesmo? Será que o que a Bíblia diz é verdade? Você já se fez esses questionamentos? Já pareceu para você alguma vez que Ele não estava lá? Estou sozinho ou isso já aconteceu com você? Já aconteceu com todos nós, não é verdade? Porque muitas vezes, mesmo crendo e orando,
A sensação que muitos de nós temos é que Deus não chegará a tempo. Porque parece muitas vezes que mesmo crendo e orando em Jesus, parece que Ele não nos dará o socorro que nós esperamos receber. A resposta a essa pergunta é: porque talvez não estejamos andando nele. Você lembra do texto que nós acabamos de ler? Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, assim também andai nele. Talvez alguns de nós não estejamos andando em Cristo Jesus nessa noite. E por isso eu quero meditar um pouco com você sobre isso. Recebemos a Cristo Jesus, mas não estamos andando continuamente nele. Veja que nessa passagem que nós acabamos de ler aqui agora, Colossenses capítulo 2, versículo 6, ao se referir à vida cristã, o apóstolo Paulo faz menção a duas dimensões de uma única experiência. Ele fala em receber a Cristo e ele fala em andar em Cristo. Duas dimensões de uma única experiência. Receber a Cristo e andar em Cristo. Isso fala do nosso relacionamento com Jesus. Do quanto nós temos crescido no conhecimento de Jesus pelo seu Espírito e do quanto nós temos conhecido a sua vontade para nós em todas as áreas da vida. Você sabe que Jesus é uma pessoa, amém? Amém, irmão? Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma energia, Jesus não é uma fumaça, Jesus é uma pessoa. E a nossa redenção nele nos fez filhos de Deus para um relacionamento com ele. Um relacionamento com Jesus. Para muito além de frequentarmos a igreja, para muito além de lermos a Bíblia esporadicamente, para muito além de orarmos as horas difíceis da vida, a nossa redenção em Cristo Jesus nos colocou num relacionamento com Ele. Você precisa entender isso. O que Deus quer é um relacionamento conosco. O que Jesus quer é um relacionamento conosco. O que o Espírito Santo quer é um relacionamento conosco. Se você entende isso, diga amém. E sobre relacionamentos, já que o que Jesus quer conosco é um relacionamento, sabe que é uma qualidade comum em todo bom relacionamento. Todo bom relacionamento, ele é progressivo. Todo bom relacionamento começa num nível baixo de intimidade, de conhecimento e vai progredindo à medida em que as pessoas envolvidas nesse relacionamento vão se conhecendo, vão desvendando-se, vão abrindo-se um para o outro. Todo bom relacionamento é progressivo. Todo bom relacionamento percorre níveis de intimidade, de conhecimento, níveis de plenitude, de satisfação, de prazer. Todo relacionamento invariavelmente percorre quatro níveis. Primeiro, o conhecimento. Nos conhecemos uns aos outros. Depois de nos conhecermos, nos tornamos colegas uns dos outros. Já é um nível de relacionamento além do conhecimento. Depois, então, nós nos tornamos amigos. Há o coleguismo, há a amizade, e por fim, há a intimidade. Não é assim? A gente conhece alguém agora, esse relacionamento vai se desenvolvendo, nos tornamos colegas, descobrimos tantas coisas em comum com esse colega, com essa colega, e nos tornamos amigos. Passamos a confidenciar um ao outro coisas que nós não confidenciaríamos a um colega. Passamos a fazer um com o outro coisas que não faríamos com um colega. Passamos a investir tempo um com o outro que não investiríamos com um colega. Sentimos saudade um do outro como não sentimos de um colega. Isso é amizade. Mas ainda um outro nível, um quarto nível, o último nível, que percorre todo o relacionamento, que é o nível da intimidade. Mesmo dentre os nossos amigos, há aqueles que nos são os mais chegados. Sim ou não? Mesmo dentre os nossos amigos, há aqueles de quem nós somos mais íntimos. Há aqueles que nós acreditamos que poriam a mão no fogo por nós. Há aqueles que nós poríamos a mão no fogo por eles. Há aqueles que, quem sabe, daríamos a nossa vida por eles. São os nossos amigos mais íntimos. Todo relacionamento percorre
Todo relacionamento invariavelmente percorre esses 4 níveis de intimidade, de conhecimento. E na vida cristã acontece o mesmo. A dinâmica é a mesma. Nós conhecemos a Jesus no primeiro nível, a partir da exposição do Evangelho, a partir do que alguém te diz, a partir do que um pastor te diz, a partir do que uma canção te diz, a partir de algo que você lê, ou mesmo da Bíblia, você toma conhecimento de quem Jesus é. Depois nós ganhamos um pouco mais de familiaridade com Jesus, passamos a conhecer um pouco mais o seu coração, sua mente, suas intenções, sua vontade, à medida que lemos a Bíblia, à medida que somos discipulados, ou mesmo à medida em que, antes de nascermos de novo, nos interessamos pela pessoa de Cristo Jesus. E aí sim, depois que nascemos de novo, nós passamos desse nível de uma pouca familiaridade com Jesus para um nível de mais amizade com Jesus. Crescemos um pouco mais e nos tornamos amigos de Jesus, até que por fim tenhamos tanta comunhão com Ele e nos tornamos seus amigos íntimos. Seus amigos íntimos. Essa é a vontade de Deus. O salmista Davi, no Salmo 25, diz: olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, Deus está disposto a nos oferecer a sua intimidade. Deus está disposto a nos revelar o seu coração num nível de intimidade que nós jamais poderíamos imaginar possível. Ele está disposto, Ele está aberto, Ele está disponível. Mas a sua intimidade, diz a palavra de Deus, é para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem. Aqueles que o temem, Ele dará a conhecer a sua aliança. Sem o temor do Senhor, é impossível crescer num relacionamento com Ele para ser seu amigo íntimo. Em que nível está o nosso relacionamento com Jesus essa noite? Em que nível está o nosso relacionamento com Jesus essa noite? Veja, até mesmo Jesus percorreu esse caminho de intimidade com os seus discípulos. Nós lemos os evangelhos e vemos Jesus sendo seguido por uma multidão, ou por multidões. Ainda nos evangelhos, nós lemos Jesus se relacionando mais de perto com 12 discípulos, que viriam a ser os 12 primeiros apóstolos. E nos evangelhos nós lemos também que dentre os 12 apóstolos, haviam 3, dentre os 12 discípulos que viriam a se tornar os primeiros apóstolos, haviam 3 discípulos que eram mais íntimos de Jesus, mais chegados de Jesus. 3 discípulos de Jesus que viveram as experiências mais marcantes, as experiências mais especiais, as experiências mais pontuais do Evangelho de Cristo Jesus, que os seus discípulos poderiam ter vivido. E ainda dentre os 3 havia um, a quem a Bíblia chama de o discípulo amado. O discípulo amado. Nos dando a entender no contexto geral que esse era o discípulo mais íntimo de Jesus. Que esse era o discípulo mais próximo de Jesus. O discípulo mais amigo de Jesus. Não é assim que acontece na vida, é assim que acontece na vida cristã. Todos nós estamos nessa jornada pelos 4 níveis de intimidade com Cristo Jesus. À medida que nós vivemos a vida cristã, nos relacionamos com Ele a partir da palavra de Deus, a partir da oração, a partir da comunhão entre os irmãos, a partir do serviço, a partir dos sacramentos, a partir do entendimento, da consciência do que significa a vida cristã, do que significa ter nascido de novo em Cristo Jesus, do que significa ter se tornado habitação do Espírito Santo. Todos nós estamos. Agora, fato é que nem todos estamos no mesmo nível de relacionamento com Jesus. Entre nós aqui nessa noite, aqueles que são bem íntimos de Jesus, e eu espero que sejam a maioria, mas há também entre nós aqueles que são amigos de Jesus, certamente há entre nós aqueles que são colegas de Jesus, também há entre nós aqueles que só conheceram a Jesus, mas ainda não avançaram mais nenhum passo no seu relacionamento com Ele, e há aqueles que só ouviram falar de Jesus, ou só ouvem falar de Jesus, mas ainda não se comprometeram com Ele, não entraram nesse relacionamento com Ele. Todos nós estamos em níveis, ou a maioria de nós está em níveis diferentes no nosso relacionamento com Jesus. Isso é verdade.
E aqui começa mais precisamente a reflexão que eu quero compartilhar com você nessa noite. O tema dessa reflexão é Jesus, o caminho seguro. Repita comigo, diga Jesus, o caminho seguro. Bom, em matéria de relacionamento, nós precisamos saber que Deus não obriga ninguém a absolutamente nada. Você não veio à igreja hoje porque colocaram uma faca no seu pescoço e disseram que você tinha que vir para a igreja. Você veio porque você quis, sim ou não? Não é? Você veio porque você quis. Você veio porque você foi convidado para prestigiar um batizando. Você que é amigo, parente, vizinho de um dos nossos batizados. Não são mais batizandos, são batizados. Você veio talvez porque alguém te convidou. Você veio talvez porque ninguém te convidou, mas você queria ir à igreja hoje por algum motivo especial. Todos nós viemos e estamos aqui por livre e espontânea vontade, porque Deus não obriga ninguém a nada. E Ele não faz isso porque Ele nos ama. Deus não obriga ninguém a nada porque Ele nos ama. Porque o verdadeiro amor pressupõe liberdade. Você já imaginou se Jesus pusesse uma corda no nosso pescoço e dissesse para a gente, ou você me ama, ou nada feito. É agora ou nunca. Nós somos livres para decidir amar a Jesus. Nós somos livres para decidir sermos amados por Jesus. Por isso é importante sabermos que para crescer no conhecimento de Jesus é preciso vontade, é preciso querer. Amém, irmão? Não cai no nosso colo, não acontece simplesmente. Isso envolve a nossa volição, envolve o nosso trabalho, envolve o nosso esforço, envolve a nossa inclinação. E uma amizade verdadeira acontece pelo esforço de um amigo só, sim ou não? Toda amizade verdadeira acontece pelo esforço, pela inclinação dos dois amigos que estão construindo essa amizade, não é verdade? Com Jesus é a mesma coisa. Nós só podemos crescer no conhecimento de Jesus se estivermos inclinados a Ele. Nós só podemos crescer no conhecimento de Jesus se desejarmos isso. Nós só podemos crescer no conhecimento de Jesus se dermos forma a esse nosso desejo. Fazermos o que é preciso fazer para crescermos no conhecimento de Jesus. Para crescermos em intimidade com Jesus. Todo querer implica um movimento. Todo querer implica um esforço direcionado. Todo querer implica uma ação assertiva, voluntária, para que este querer se torne uma realidade. Não basta apenas saber que Jesus quer uma amizade íntima conosco. Não basta apenas estar na igreja. Não basta apenas fazer orações. Não basta apenas ler a Bíblia um dia sim, outro não. De vez em quando. Não basta, isso não é suficiente. Você precisa inclinar-se, você precisa desejar, você precisa querer. Você precisa tornar esse querer realidade a partir de um movimento consciente, um movimento assertivo, decisivo. Assim como os nossos batizados tomaram a decisão tomaram a decisão de atender ao chamado de Jesus, tomaram a decisão de atender à escolha de Jesus. Lembre-se, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês e os designei para que vocês dessem frutos, e frutos com abundância. Então não somos nós quem aceitamos a Jesus, sabe? Não é como se Jesus fosse uma mercadoria que alguém te oferece e você decide aceitar ou não. Não, Jesus nos chama. Jesus nos chama, Jesus nos faz um chamado. À medida em que o Evangelho vai sendo pregado e Jesus vai sendo exposto, o Espírito Santo vai trabalhando o seu coração, as suas emoções. O Espírito Santo vai convencendo você acerca da verdade da mensagem do Evangelho. Conforme diz a Bíblia, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto você é convencido, enquanto você é trabalhado pelo Espírito Santo, a sua inclinação vai se voltando a Jesus, o seu desejo vai se voltando a Jesus, até que você entende que esse chamado de Jesus é irresistível e irrecusável, e você então se entrega a Ele. Mas o fato é que Ele é quem nos chama e nós atendemos o seu chamado. Ele nos chama para esse caminho, Ele nos chama para essa jornada de amizade, de conhecimento,
de intimidade. E é a sua expectativa que todos nós atendamos ao seu chamado. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Mas veja, já que estamos falando de caminho, lembre-se, o tema dessa reflexão é Jesus, o caminho seguro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final conduzem à morte. Talvez esta seja a sua condição nessa noite. Em alguma área da sua vida você tomou um caminho que lhe parecia bom, mas esse caminho te levou a um lugar de morte espiritual. Esse caminho te levou a um lugar de morte emocional. Esse caminho te levou à quebra de relacionamentos. Esse caminho te levou a situações difíceis das quais você não consegue se desembaraçar. Situações difíceis que você não consegue resolver. Talvez esta seja a sua condição aqui nessa noite. Portanto, eu quero encorajá-lo a deixar que o Espírito Santo te leve a Jesus para andar nele. Te leve a Jesus para andar por esse caminho seguro. Por isso eu quero te encorajar a não apenas conformar-se com ter conhecido Jesus um dia, mas a tomar a decisão hoje, nessa noite, a decisão de andar nele, a decisão de progredir nesse caminho de conhecimento, de intimidade dele, para conhecê-lo mais, para conhecer mais do seu amor, mais da sua graça, para experimentar mais do seu poder. Nós precisamos nos libertar das garras da religiosidade, que tenta nos fazer acreditar que estar na igreja é suficiente, que vir à igreja é suficiente. Não é suficiente de maneira alguma. Há muitos que vêm à igreja, mas não são igreja. Há muitos que vêm à igreja, mas não estão no corpo. Nós refletimos hoje de manhã sobre a natureza da igreja. A igreja não é um lugar para onde nós vamos. A igreja é uma família que pertencemos. A igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Nós não vimos a igreja como quem coroa o fim de uma semana, na reunião dos irmãos, para cantar louvores, para receber a palavra. Não. Nós nos reunimos entre os irmãos para sermos abastecidos na fé, para sermos encorajados, impulsionados para uma semana gloriosa, vitoriosa, de testemunho, de poder, de graça, de milagres. Essa deve ser a realidade dos filhos de Deus. Essa deve ser a minha realidade, a sua realidade. E se nós não estamos vivendo nessa realidade hoje, é porque talvez nós estamos em Cristo, mas não estamos andando nele. É talvez porque não estamos crescendo nesse caminho de progressão, na nossa intimidade com Jesus, nosso conhecimento de Jesus. Talvez você ainda não tenha noção do prazer, da delícia, da alegria que é viver na intimidade de Jesus. Talvez isso te pareça distante, talvez isso te pareça abstrato demais. Deixa eu te falar, não é abstrato não, meu irmão. É mais concreto do que essa cadeira em que você está sentado. Porque Jesus, digo de novo, não é uma fumaça. Jesus, digo de novo, não é uma energia. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa espiritual. E Ele está em cada um dos seus filhos, na pessoa do Espírito Santo. Querendo esse relacionamento, querendo esse envolvimento, querendo essa amizade íntima, querendo esse conhecimento profundo. Ele deseja você. Ele deseja tanto você, meu irmão, que Ele entregou a sua vida por você. Ele deseja tanto você que Ele morreu por você. Jesus não morreu por nós para sermos frequentadores de igreja. Jesus não morreu por nós para pertencermos a uma família, a uma tribo apenas. Jesus morreu por nós para nos ter com Ele. Jesus morreu por nós para nos encontrarmos em seu coração. Jesus morreu por nós para falarmos e sermos ouvidos, para que Ele fale e nós o ouçamos. Jesus morreu por nós para desvendarmos nossa intimidade, nosso amor, nossa afeição por Ele, nesse relacionamento contínuo, progressivo, de crescimento, de amizade, de intimidade, de devoção, de amor, de consagração. Essa é a vontade de Deus, igreja. Essa é a vontade de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele quer nos revelar a sua aliança, Ele quer nos revelar o seu coração, mas para isso nós precisamos andar nele. Andar nele. Eu quero te dar pelo menos 3 motivos porque você deve crescer no conhecimento de Jesus.
como se a nossa salvação não fosse o bastante. Ainda 3 razões que eu quero compartilhar com você para crescermos no conhecimento de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. Por isso Paulo vai dizer: olha, andai nele, porque Jesus é um caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho fala de direção, de sabedoria. Se Jesus é o caminho, Jesus é uma direção a ser seguida. Jesus é a sabedoria de Deus revelada aos homens. A sabedoria que precisamos para desvendar mistérios, para resolver conflitos, para tomar decisões, para fazer escolhas, para viver segundo a sua vontade. Jesus é a sabedoria que precisamos. Ele é a direção que nós devemos seguir. Ele é o caminho. Ele também é a verdade, e isso fala de justiça, de clareza. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa clareza. Se nessa noite você precisa de direção, você precisa de sabedoria, você precisa de Jesus. Se nessa noite você precisa de justiça, de clareza, você precisa de Jesus. Jesus também é a vida, o elemento que dá crescimento, que dá dinâmica, vigor, saúde. Ele é a vida. O salmista Davi diz no Salmo capítulo 1, versículos de 1 a 3: bem-aventurado ou extremamente feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prospera. Aleluia! Estamos com as nossas raízes nas águas profundas de Cristo Jesus. Somos por Ele alimentados, somos por Ele nutridos. Isso nos dá saúde, isso nos dá vigor, isso nos faz plenos, isso dá dinâmica à nossa vida, porque Jesus é a vida. Crescer no conhecimento de Jesus é andar nele. Andar nele é andar no caminho, andar em verdade, andar com vida, com saúde espiritual, saúde emocional, saúde relacional. Jesus é a única fonte de vida abundante que existe nesse mundo, meu irmão. A única maneira de viver em plenitude em todas as áreas da vida é pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Não digo com isso que a vida em Cristo Jesus é uma vida mar de rosas. Não digo com isso que a vida em Cristo Jesus é uma vida de facilidade, mas uma vida de possibilidades, porque foi Jesus mesmo quem disse: se creres, tudo é possível ao que crê. Quando estamos com Cristo Jesus, Ele nos assegura nessa jornada, nesse caminho, nesse progresso do nosso relacionamento com Ele. Ele nos assegura. Aleluia. Foi como o presbítero Ezequias pregou uma vez, eu nunca mais me esqueci. Jesus nos assegura. Você tem lá um seguro para o seu automóvel? Isso garante que você sofra algum acidente? Não. Isso garante que roubem o seu carro? Não. Mas ele garante que você vai ser ressarcido. Isso é o que Jesus faz por nós, nos garante que seremos ressarcidos, nos garante que estaremos amparados, nos garante que estaremos protegidos. Isso é o que Jesus faz. Por isso Jesus é o caminho seguro, porque Ele nos assegura, porque Ele nos dá clareza, Ele nos dá justiça, porque Ele nos dá dinâmica, Ele nos dá vigor, Ele nos dá vida. Só há vida plena e abundante em Jesus Cristo. Crescer no relacionamento com Jesus e andar nele é uma questão de vida ou morte. Porque aqueles que não desenvolvem o seu relacionamento com Jesus para um nível de maior intimidade com Ele, cedo ou tarde acabam apostatando da fé, cedo ou tarde acabam achando a vida cristã difícil demais, ou monótona demais, ou chata demais, ou sei lá o quê.
E aí perdem aquele ímpeto, aquele vigor que tinham para vir à igreja, quando nasceram de novo, passam a não vir mais à igreja, passam a não ler mais a Bíblia, passam a não orar mais, começam a sentir saudade da vida que viviam sem Cristo, começam a sentir saudade do pecado. A única maneira de permanecermos vivos e vivendo plenamente é crescendo no nosso relacionamento com Jesus. Crescendo no nosso relacionamento com Jesus. Por isso eu digo que é uma questão de vida ou morte. Porque se só Ele é a vida, fora dele não há vida. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, o próprio Deus clama, por meio da boca do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele está mais próximo de nós agora do que jamais esteve. Os sinais estão se cumprindo. Os tempos estão findando. E Jesus está a caminho. Jesus está a caminho deste mundo para buscar a sua igreja. Mas é verdade que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais urgente se torna que a igreja esteja firme em Cristo Jesus. Que a igreja esteja firme nas palavras de Jesus, nos mandamentos de Jesus. Que a igreja esteja crescendo no conhecimento de Jesus. Porque a igreja que Ele vem buscar é uma igreja santa, limpa, sem mácula, sem ruga. A igreja que Ele vem buscar é uma igreja convicta da sua fé. A igreja que Ele vem buscar é uma igreja forte. É uma igreja nutrida, saudável. Uma igreja pronta para o encontro com Ele. Somos esta igreja, somos a igreja que Jesus vem buscar hoje, agora, sim ou não? Essa é a pergunta que devemos responder hoje. Estamos crescendo no nosso relacionamento com Jesus para este grande dia. Estamos firmando as nossas bases nele, no caminho seguro, hoje e agora, aguardando a sua volta, aguardando este grande dia, sim ou não? Essa é a pergunta a ser respondida. Porque no relacionamento superficial com Jesus, no relacionamento rasteiro com Jesus, nós não temos muito mais do que emoções fortes aos domingos. Mas não vemos os milagres de Jesus, não vemos Jesus abrindo portas, respondendo orações, se manifestando em nossa vida. Não fluímos nos dons. Não nos sentimos plenos servindo a Jesus, fazendo a obra de Jesus. Se nós queremos mais, precisamos inclinar a nossa vontade. Se nós queremos mais, precisamos nos dobrar, precisamos nos consagrar, precisamos ir na direção dele. Lembre-se, Jesus disse: olha, aquele que quiser vir após mim. Aquele que quiser vir após mim. Você sabe que há pastores e igrejas que nem apelo fazem nos seus cultos dominicais. Porque dizem que essa é uma decisão voluntária de todo crente. Essa é uma decisão voluntária de todo ser humano. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim. Eu insisto fazendo apelos por Cristo Jesus aos domingos, porque eu quero te dar um empurrão. De repente você até quer, mas está assim meio... eu vou e te empurro. Mas foi Jesus quem disse: olha, aquele que quiser vir após mim. Tem que querer. E tem que se levantar e ir. O meu convite para você nessa noite é para que você não se acomode. Não se acomode nos primeiros níveis de relacionamento com Jesus. Meu convite para você é para que você não se acomode nessa vida assim rasteira. Sabe, há pouca manifestação de Deus na sua vida, há pouco fervor no seu coração, há pouca devoção, há pouca entrega, há pouca prática das disciplinas espirituais. Meu convite para você é para que você desça fundo nas águas do Espírito, para que você tome a decisão hoje de andar em Cristo. Assim como vou receber a Cristo Jesus, andai nele. Andar em Cristo é a única maneira de vivermos vida plena, de vivermos vida abundante. É a única maneira de andarmos em vitória, é a única maneira de vermos o mover de Deus na nossa vida. O poder de Deus tocando a nossa vida. Como está o seu relacionamento com Jesus hoje? Como está o seu relacionamento com Jesus hoje?
Não se segure por muito tempo em experiências passadas. Não se segure por muito tempo no que Jesus fez ontem, no que Jesus fez semana passada, mês passado, nas palavras proféticas que você recebeu ano passado. Não se segure muito nisso, irmão. Você precisa ter o que Jesus tem para você, o que Jesus quer te dar hoje. Você precisa ter o que Jesus quer te dar amanhã. Você precisa ter o que Jesus quer te dar depois de amanhã. Você precisa estar com a sua boca aberta para ser alimentado por Ele. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Não da que procedeu um dia, das palavras que você ouviu um dia, mas da palavra que procede da boca de Deus hoje, que procede amanhã, que procede depois, depois, depois. Uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se move no poder de Deus, uma igreja que tem expectativa pelo sobrenatural, uma igreja que não está contente com a vida normal, natural que se vive nessa terra, porque já vivemos muito tempo nessa realidade antes de Cristo, mas uma vida cheia de aventuras. Irmãos, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam Atos dos Apóstolos, leiam os Evangelhos. A vida dos seguidores de Jesus era uma vida cheia de aventuras. A vida dos discípulos, dos apóstolos, era uma vida cheia de aventuras. Eles viam cego enxergar, eles viam morto reviver, eles viam coxos andarem, eles viam portas sendo abertas, milagres, eles viam sinais e maravilhas, eles viam enfermos serem curados. Eles pregavam a palavra, se reuniam de casa em casa, partiam pão, estavam na comunhão uns dos outros. Eles viviam na comunhão de Jesus. Eles andavam em Jesus. Por que não somos essa igreja hoje? Por que não somos essa igreja agora? Se não nós, quem? Se não agora, quando? Agora é a nossa hora. Jesus está voltando, não há tempo a perder. Jesus está voltando, não há tempo a perder. Não podemos perder nem um dia sequer da nossa vida. Desperdiçar nem um dia sequer da nossa vida longe de Jesus. Esse relacionamento assim, meio frio, meio morno com Jesus. Não. Hoje é o dia do seu arrependimento. Hoje é o dia da virada. Hoje é o dia. Hoje é o dia da virada. Jesus te trouxe aqui para te desafiar nessa noite. Jesus te trouxe aqui para te convidar nessa noite. E esse convite é um desafio. Um desafio é um rompimento. Com todas as cordas, com todas as amarras, com todas as presas que estão te atrasando e te impedindo de viver a vida plena em Cristo Jesus. Sabe aquele treino que os jogadores de futebol fazem? Colocam um elástico em você, tem alguém te puxando para trás, fazendo força contra você, e você tem que correr para frente. Que Jesus quer tirar esse elástico, que Jesus quer tirar essa presa, tirar essa amarra para que você corra livremente na direção dele, para que você corra velozmente na direção dele. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não ri na presença de Deus? Há quanto tempo você não explode de alegria na presença de Deus? Quanto tempo você não vê um milagre? Quanto tempo você não vê um sinal, uma maravilha? Quanto tempo você não vê Deus usando a sua vida? Deus quer usar você para a glória do nome de Deus. Hoje é o dia de você decidir. Não, eu não vou ser apenas alguém que conhece a Jesus, eu não vou ser apenas um colega de Jesus. Não, eu não vou ser apenas um amiguinho de Jesus, eu quero a intimidade de Jesus. Eu quero conhecê-lo mais, eu quero conhecer o seu amor. Eu quero o que Ele tem para mim. Eu quero tudo o que Ele tem para mim. Hoje é o dia. 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 Talvez você que está aqui hoje foi alguém que Deus já usou muito. Talvez você que está aqui hoje foi alguém que Deus já usou muito para pregar o Evangelho, para ministrar as pessoas, para reconciliar pessoas, para curar famílias. Talvez você seja alguém que Deus já te usou muito para dar conselhos. Talvez você seja alguém que Deus já te usou, que Deus já usou para servir na casa na sua casa, na sua igreja. Mas você está assim, sabe, devagar, quase parando. Devagar, quase parando. Hoje é o dia da virada. Hoje é o dia da virada. Sabe, não tem nada a ver com você se envolver com as coisas que se faz na igreja. Sabe, tá no ministério da igreja, não tem nada a ver com isso não, irmão.
Isso até pode acontecer com uma consequência lógica da sua decisão de andar em Jesus, de crescer em intimidade com Ele. Mas isso diz respeito à sua vida mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Você lembra de Marta, Maria e Lázaro? A Bíblia diz que Jesus foi visitar Marta, Maria e Lázaro. Marta estava ocupada demais, fazendo coisas para Jesus. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Maria decidiu quebrar o seu vaso de alabastro aos pés de Jesus e adorá-lo. Marta representa as pessoas que fazem coisas para Jesus, mas não estão com Jesus. Lázaro representa as pessoas que estão com Jesus, mas não fazem nada por Jesus. Maria representa as pessoas que, por encontrarem Jesus e por valorizarem a sua presença, quebram o seu vaso de alabastro, o seu perfume mais caro, a sua oferta mais valiosa, e adoram a Jesus com todo o seu coração. E sabe o que o texto diz? Que quando Maria faz isso, o cheiro do perfume invade toda a casa e enche todo o ambiente. Isso fala de quê, irmãos? Fala de mudança de ambientes, mudança de circunstâncias, mudança de estação, mudança de ciclos. Quando nós somos como Maria, pessoas que reconhecem a presença de Jesus, dão a sua oferta mais valiosa, adoram a Jesus, querem estar na presença dEle, querem ser amigos íntimos de Jesus. O que Jesus faz é, através de nós, liberar a fragrância do seu perfume e mudar contextos, para mudar contextos, para mudar circunstâncias, para resolver conflitos. A maneira mais precisa de vivermos uma vida plena e abundante, a maneira mais precisa de termos vitória, a maneira mais precisa de vermos o agir de Deus na nossa vida, é andando nele. Sabe, tem pessoas que na hora difícil da vida choram, fazem corrente de oração, oram, pedem um milagre, pedem a ação de Deus. Por misericórdia, Deus vai e faz aquilo que eles esperam que Deus faça. Aí depois elas não oram mais. Elas não choram mais. Elas esperam o próximo problema para virem à presença de Deus de novo. É por isso que às vezes parece que Deus não está lá. Porque Deus conhece o nosso coração. Mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então por que parece que Ele não está lá? Porque a nossa percepção da sua presença é que está muito baixa. Uma baixa percepção da sua presença. Nós não estamos andando nele. Então o convite essa noite, o desafio essa noite, é para que você rompa, sabe, com uma vida cristã superficial. Rompa com uma vida cristã mais ou menos. Rompa e decida crescer e amadurecer e conhecer a Jesus e amar a Jesus e servir a Jesus e falar de Jesus e se envolver com Jesus, com a presença de Jesus. O convite é para que você rompa e decida não ser mais só um frequentador de igreja, mas ser alguém em quem o fogo do Espírito Santo queima. Ser alguém que tem apetite pelo sobrenatural. Sabe, nós não deveríamos fugir dos problemas. Nós não deveríamos fugir dos endemoniados, fugir dos enfermos. Nós deveríamos correr para cima deles. Mas às vezes quando parece que não, tem um problemão ali, chama o pastor, chama aquele irmão, chama o fulano de tal. Ora bolas, mas você não é crente. Você não tem o Espírito. Por que não você? Por que não agora? Às vezes a gente fica com medo, porque não estamos seguros, não estamos andando em Jesus, o caminho seguro. Então esse é o convite essa noite, esse é o desafio essa noite. Um rompimento total com a superficialidade, um rompimento total com a inércia, um rompimento total, uma guerra contra a inércia. A partir de hoje, que você se comprometa a ler e meditar na Bíblia todos os dias, que você se comprometa a orar todos os dias, que você se comprometa a adorar ao Jesus todos os dias. Irmãos, experimente adorar. Sabe aquilo que a gente faz aqui? Ainda que a figueira não floresça. Experimente fazer isso em casa, no seu quarto, a sós com Deus. Eu te garanto que você não aguenta 5 minutos sem chorar, sem se derramar na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque essa percepção de que nós estamos a sós na presença dEle
é tão rica, é tão valorosa, é tão poderosa, irmãos. Nós percebemos a nossa insignificância, nós percebemos a grandeza de Deus e tudo que a gente pode fazer é se inclinar, se dobrar para Ele. Mas aqui fica um pouco mais, né? É um pouco mais bonito, mais legal e tal. Mas a gente está meio no bolo aqui, todo mundo junto, ainda que a figueira. Mas quando você faz isso sozinho, você e Jesus, lá cantando, adorando, se quebrantando. Então esse é o convite, esse é o desafio nessa noite. Que você rompa completamente, completamente, completamente. Amém? Amém, irmãos? Amém? Não deixe ser amarrado pela superficialidade. Não deixe ser amarrado por uma vida rasa. Não deixe ser amarrado. Sabe, irmãos, me vê essa expressão aqui agora. Às vezes me vem expressões assim do futebol, porque eu gosto muito de futebol, né? Aí me vem a expressão assim, às vezes a gente é crente, está jogando com a camisa. Não treina. Está jogando só com o peso da camisa. Não treina, não corre. Não se esforça, não, sabe? Não está querendo crescer, querendo, sabe, se desenvolver, querendo ser mais excelente, jogar em mais alta performance. Você está que nem o Romário. Está jogando com o nome, está jogando só com o peso da camisa. Não seja um crente que fica jogando com a camisa, irmão. Sabe por quê? Uma hora o jogo pode ficar difícil. E quando o jogo fica difícil, só quem está condicionado está pronto para ganhar. Quando o jogo fica difícil, só quem treinou sabe o que fazer. Quando o jogo fica difícil, só quem correu muito consegue dar aquele gás final. Sabe? Quando o jogo chega no final e o juiz auxiliar, o árbitro auxiliar levanta a placa lá, mais 5 de acréscimo, os caras estão assim, não aguento correr mais 5, pelo amor de Deus. Mas quem treinou, corre até mais 10 se for preciso. Então, irmãos, não deixe o jogo da sua vida ficar difícil para você perceber que você não está treinando. Para você perceber que você não está com condicionamento. Para você perceber que, acho que eu vou perder esse jogo. Não deixe o jogo da sua vida ficar difícil. Condicione-se agora. Treine agora. Se esforce agora. Amém, irmão? Amém? Mas você não deve fazer isso com pesar. Você não deve fazer isso, sabe, com tristeza. Você deve fazer isso com alegria. Você deve fazer isso com prazer, porque é Jesus. É Jesus o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo. Então nós queremos nos aproximar dEle. Nós queremos fazer o que for preciso para estarmos perto dEle, vivendo em intimidade com Ele. Amém? Amém? Amém, igreja? Quem está comigo aí nessa guerra contra a inércia? Levanta alto sua mão aí, irmão. Quem está comigo nessa guerra contra a inércia? Vamos nos mover para sermos íntimos de Jesus, amigos de Jesus. Amém?